Olá, estamos chegando com o nosso programa Santiago Entrevista, aqui pela TV Sete Lagoas, canal 9 da NET, também pelo nosso portal 7 News, www.7news.com.br. Um abraço para você também que nos assiste pelo YouTube. A gente sempre coloca a nossa produção aqui da TV Sete Lagoas no YouTube, depois que a gente veicula ao vivo no nosso canal 9. E um abraço para você também que compartilha conosco agora as nossas mídias na rede social, tanto no Facebook, também como no Instagram, acessando o Sete Lagoas Play. Sempre um prazer muito grande estar com você. E agora, nesta semana, reta final das eleições, nós vamos falar do tema Eleições 2018, segundo turno. Lembrando que esse programa sempre tem o oferecimento da Vivo Fibra, a internet mais rápida de Sete Lagoas, internet que realmente funciona, né? Você pode contratar, colocar na sua casa, na sua empresa, que funciona. São altas velocidades e uma internet, a fibra ótica, né? Que leva a internet sem nenhum problema para que você possa ter acesso ao mundo inteiro no seu computador, no seu tablet, no seu smartphone. Lembrando também que o nosso programa tem o apoio da 5Bits. 5Bits é uma empresa muito séria e muito capacitada em Sete Lagoas. Ela é que cuida aí também do nosso portal 7 News, né? Está sempre hospedando as nossas notícias, as nossas mídias aqui da TV Sete Lagoas. Nós lembramos que o nosso programa sempre vai ao ar na segunda-feira às 8 horas da noite, com reprise na quinta-feira às 10 da noite, no domingo às 10 da manhã, e também vai para o YouTube, né, logo após a nossa primeira exibição. Nós estamos recebendo aqui hoje com muita satisfação um grande amigo nosso, empresário de sucesso em Sete Lagoas, o senhor Antônio Pontes, nosso amigo, sempre apoiou aqui as iniciativas da TV Sete Lagoas e sempre esteve de olho aí em tudo que a gente faz, acompanhando o nosso trabalho, e ele que tem participado ativamente este ano aí das eleições de 2018 como um apoiador, né? E nós vamos conversar com ele, saber um pouco da sua opinião sobre essas eleições, o que levou também ele a apoiar o candidato que ele está apoiando, né? E a gente procurar entender também um pouquinho dessa reta final das eleições. Senhor Antônio, prazer muito grande, eu fico muito satisfeito, né? Eu sempre fico muito feliz quando a gente conversa, quando a gente recebe. Afinal de contas, o senhor foi proprietário durante muito tempo da extinta ETV, né? E é para a gente um orgulho saber que o senhor é uma pessoa também ligada à comunicação, né? Que fez parte, né, da comunicação, e um empresário que acredita na mídia, né? Prazer estar recebendo o senhor. Bom, eu aqui me sinto em casa, Santiago. Os meus cumprimentos e o agradecimento pelo convite, também minha saudação a todos aqueles que nos ouvem. Eu estou aqui à sua disposição para nós conversarmos um pouco. Senhor Antônio, vamos começar a falar da sua área em particular, né? O senhor é um grande empresário, né, de sucesso, o senhor, logicamente, deve ter sofrido muito também nesses últimos anos, não só o cidadão, né? O cidadão está sofrendo demais. O cidadão tem alguns aí, eu cheguei a ver alguns resultados de pesquisa ultimamente, inclusive a gente tem uma porcentagem muito grande de brasileiros em situação de pobreza total, né? Muita gente não sabe, mas tem pessoas passando fome, tem pessoas que ficaram 2, 3 anos procurando emprego e desistiu de procurar emprego porque não consegue, né? Então, na verdade, a gente chegou quase que no fim do poço. E o senhor também, como empresário, eu acredito que deve ter as suas dificuldades. Fala um pouco sobre qual a sua visão do Brasil nesse exato momento, nesses últimos anos também. Olha, eu tenho mais de 50 anos que eu acompanho a política e a economia do Brasil, de Sete Lagoas, de Minas Gerais, de toda a região. E faço isso porque, como proprietário de uma empresa que trabalha com mercado interno e mercado externo, eu tenho a obrigação de procurar ter esses conhecimentos para poder administrar os rumos da empresa. A nossa Calset fez 48 anos funcionando, eu fui um dos que constituiu a empresa, e ao longo desses anos eu tenho observado
como são os procedimentos dos governos. E eu, às vezes, fico por entender que não é tão difícil administrar uma economia. Basta que você tenha aqueles elementos fundamentais da economia sendo adotados. Por exemplo, por que o Brasil vive na economia nessa turbulência ao longo dos anos? É muito simples de explicar. O mundo hoje ele é globalizado. Os países se comunicam. Então é fundamental que o Brasil entenda que dentro desse mundo globalizado, nosso país precisa ter uma política econômica coerente com o que acontece no Brasil e no mundo. Eu me lembro bem, quando foi criado o Plano Real, em julho de 1994, ali o Brasil tomou um rumo certo. Houve um primeiro equívoco no primeiro momento, que começou, depois da URV, era $1, R$1, correto? Depois de todos os estudos. Cometeram do início um erro significativo, que quiseram deixar o dólar abaixo do real. Um erro. Ora, como pode um país como o Brasil, ainda em desenvolvimento, pretender ter uma moeda real mais valorizada do que, no caso, o dólar? Mas, felizmente, aquilo foi corrigido, só que na sequência houve um outro problema. Nos primeiros 4 anos do governo Fernando Henrique, a inflação crescia e o dólar não acompanhava da sua valorização do dólar, desvalorização do real, essa inflação interna. Passou 99, 2000, 2001, 2002. Em 2002 ia ter eleição em outubro. Eu me lembro bem que o então ministro Malan veio a Belo Horizonte, no Hotel Ouro Minas, para proferir uma palestra. Nós éramos lá em torno dos 400 empresários, entre industriais, comerciantes e tudo mais. E o Malan, muito inteligente, fez uma palestra brilhante. Quando ele foi falar no ponto fundamental, no meu entendimento, que é a questão de câmbio, ele disse o seguinte: pessoal, com relação a câmbio, há uma divergência no governo. Alguns acham que deve alterar, outros que não. O assunto está sendo discutido. Já tinha 4 anos, já ia fazer 4 anos o dólar caindo. Ou pelo menos não acompanhando a inflação. Ao final dessa reunião, foi permitido perguntas por escrito. Eu tinha levado um bloco de cor-de-rosa, papel, então fiz uma pergunta mais ou menos assim: senhor ministro Malan, uma empresa brasileira que utiliza matéria-prima, insumos do Brasil, portanto sujeitos à inflação interna, que industrializa essa matéria-prima e exporta o produto com a moeda dólar que não acompanha a inflação interna. Pergunto, como o gestor dessa empresa deve proceder para que ela continue funcionando? Então, foram quantidade de perguntas que chegaram para o Malan. Ele foi respondendo. Quando chegou na minha, eu estava bem na fileira da frente, observando, o papel cor-de-rosa, ele leu, franziu a testa e dobrou. Não falou uma palavra. Bom, isso foi no mês de maio. Foi até outubro, Fernando Henrique foi reeleito. Quando chegou no janeiro de 99, houve uma max desvalorização da nossa moeda real. Não te parece claro que toda vez que se promove uma max desvalorização de uma moeda, é prova de que estava errado? Não é nosso? Uhum. Bom, aí a gente promover essa max até acima do que era necessário naquele momento, porque ela superou essa comparação que eu faço entre a inflação interna do Brasil com a inflação interna dos Estados Unidos. Mas seguiu. E então os 4 anos seguintes do governo Fernando Henrique foram anos de equilíbrio. É natural que, havendo equilíbrio na economia, exige um maior consumo das pessoas, de bens, etc. Então, se não houver um aumento da produção, naturalmente vem a inflação. Então, como que o governo tentava conter a inflação?
depois de um determinado tempo, segurando o câmbio, segurando o dólar, e para o Brasil importar produtos. Eu entendo, tá, é necessário importar, exportar, mas quando o Brasil importa mais do que exporta, nós estamos gerando mais emprego lá fora do que aqui no Brasil. Então, se for possível o Brasil ter sempre um superávit significativo na balança comercial, para o país e para o seu povo é melhor. Aí eu, naquela reviravolta que houve, na eleição que o Lula ganhou do Fernando Henrique em 98, em 1992, dia 2002, né? O Lula foi eleito, assumiu em 2003. Para você ter uma ideia, em março de 2003, há 15 anos atrás, o dólar, não é da minha cabeça não, está lá na internet, qualquer um pode ver, era 3,25. Como pode a inflação de 15 anos e qual foi a falha do governo PT? Foi deixando o dólar cair. E com isso, a inflação subia e o dólar caía. Errado. Por que não aparecia? Porque naquela época as commodities estavam em ascensão, o preço subindo. As commodities subiam e o dólar caía. Mas isso não aparecia no balanço de pagamentos. Por isso, porque um subia e outro descia. Dava equilíbrio. Mas foi sacrificando enormemente a economia brasileira. A desindustrialização, que foi na sequência, ocorreu por causa disso. Eu me lembro bem, o Lula, naturalmente querendo agradar o povo brasileiro, ele procurou criar uma situação de financiamento, de empréstimo, onde o povo podia comprar aquilo que muitas vezes não tinha condição antes. Mas estava sem sustentabilidade. É preciso, é ótimo quando você melhora o poder aquisitivo de um povo, mas que tenha sustentação. Seria preciso que, paralelamente a isso, fosse aumentando também a produção brasileira, quer seja industrial ou rural. Vou fazer um comentário aqui com vocês, que às vezes a gente não para para pensar. Você fez uma economia, você tem quais são os pilares de uma economia de um país, do Brasil, por exemplo? Será que é o setor de serviço? Será que são os autônomos, os profissionais autônomos? Ou o que será? Sr. Antônio, nosso programa é rápido, né? Só para fechar esse bloco aqui, eu entendi bem o que o senhor falou. A questão da ciranda financeira e o controle da produção brasileira com o mercado internacional. Mas a gente, por acaso, não teria interferência externa nesse controle nacional para principalmente fazer com que o nosso país não avance? Porque, logicamente, tem outros países interessados onde, né, que o comércio, né, principalmente as empresas, o capital internacional esteja neles. Não é bem assim. Eu disse no início que nós estamos vivendo um mundo globalizado. O Brasil tem que acompanhar o que acontece nos outros países também. Por exemplo, você sabe que o ferro-gusa significa muito para a economia de Sete Lagoas. Só no ano de 2014, a Rússia produz muito gusa, a Ucrânia também. Só em um ano de 2014, a Rússia desvalorizou a moeda deles, em um ano, 92%. Tomou o mercado. Quantas empresas fecharam em Sete Lagoas? Então, gente, o setor econômico do Brasil não se ateve a esse ponto, que se prejudicou o ferro-gusa, prejudicou outros segmentos também. Então o senhor está deixando claro aqui que o grande problema do Brasil não é tão político, ele é mais econômico. É uma questão da economia brasileira com a economia internacional. Exatamente, e para isso aí, o câmbio é fundamental. Isso não é, desculpa, não é um bicho de sete cabeças, não está tudo na internet. Eu tenho lá, de 94 até o mês de setembro, a desvalorização das diversas moedas dos diversos, foi México, Ucrânia, Rússia, tudo, em relação ao dólar e do Brasil. Por incrível que pareça, a do Brasil é que está em índice menor do que a Rússia, México, Ucrânia.
Isso é fundamental que seja acompanhado, certo? E falta isso, infelizmente, à área econômica do Brasil. Ok. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouquinho voltamos, segundo bloco, vamos falar um pouco mais sobre a campanha eleitoral 2018. Já já voltamos, recebendo aqui hoje o empresário Antônio Pontes. Estamos de volta no programa Santiago Entrevista, recebendo hoje o nosso grande amigo e empresário Antônio Pontes. Lembrando que o nosso programa tem oferecimento da Vivo Fibra, a internet mais rápida de Sete Lagoas, e também da 5bits, empresa sete-lagoana especializada para fazer sites para a internet e também trabalhos na rede social. Nós continuamos batendo um papo aqui com o senhor Antônio, vamos finalizar aquela parte do primeiro bloco que a gente falou um pouco sobre a economia, né? Ficou faltando uma partezinha e depois a gente entra nesse segmento das eleições de 2018. Lembrando que uma coisa tem a ver com a outra, né? A gente quer entender o porquê que o Brasil está nesse caos. O senhor me disse aqui em off também que falta duas partes, né? O senhor não falou. Fique à vontade. É o seguinte, eu disse que o alicerce de uma economia são os setores produtivos, quer seja industrial ou rural. Por que que o rural tem sido sustentação do Brasil, não obstante o dólar, o câmbio não está bem? Porque o mundo carece de alimentos. Já o produto industrializado fabricado no Brasil tem o mundo como concorrente. Então, isso aí é fundamental, que o dólar, o equilíbrio é ali. Porque se nós temos inflação, a nossa moeda tem que desvalorizar em relação ao dólar de acordo com a nossa inflação, ou pelo menos próximo disso. É verdade. Agora, nessas eleições, o senhor fez uma análise, né, para o senhor chegar a apoiar um candidato. Como é que o senhor decidiu apoiar o candidato Jair Bolsonaro? É pelo seguinte, como eu disse no início, eu tenho mais de 50 anos que eu acompanho a política. E a gente observa, eu confesso a você, nesses 50 anos, o Brasil está no pior momento da economia. Eu, que no início da minha vida fui um desempregado, você não imagina como me dói. Mais de 13 milhões de brasileiros desempregados. Hoje mesmo eu reuni lá, em um dia, 10 currículos de pessoas pedindo emprego. Isso é duro, machuca, gente. Então, é preciso que o Brasil volte a crescer. Volte a financiar inicialmente o setor que produz, para depois financiar quem consome. Você não pode começar a financiar pelo quem consome, você não vai faltar produção, a gente vai ter que importar. Então, analisando isso, e os candidatos, tinha bons candidatos. Só que, devido a esse estágio que está o Brasil nos últimos anos, inclusive com essa parte da economia, também da segurança e de vários outros pontos, dá para perceber claramente que o Brasil precisa de um momento de um presidente que seja respeitado, que não tenha concharro político, que um dos grandes males do Brasil são os concharros políticos. Porque o presidente vai colocar o ministro tal porque é do tal partido. E aí é o tal partido que manda. Não, gente. O ministro precisa colocar, o presidente, escolher ministros competentes para cada área. Seja ligado a partido político ou não. Sem qualquer ingerência política. Que sejam competentes na sua área. Pois que ninguém administra sozinho. Um presidente não tem que saber tudo, não. Eu tenho empresa de ferro gusa, eu não sei como é que faz gusa, não. Eu tenho que saber administrar. E colocar ali para fazer gusa, quem sabe. Então, depois de analisar os candidatos, eu tinha muito boa impressão do Alckmin, já visitou São Paulo várias vezes, né? O outro lá do Paraná, que chama? O Álvaro Dias. O Álvaro Dias. E outros também. Mas nenhum tinha, no momento, essa condição de não ter conchavo, de ser respeitado. Na minha empresa, eu sou amigo de todo mundo. Mas se eu não for respeitado, a coisa complica. Então, nesse momento, precisa que seja respeitado. E outro ponto, nós temos que acabar com a reeleição.
Reeleição no Brasil é um mal. Voltar a mandato de 5 anos sem reeleição. Aliás, o Bolsonaro já disse isso. E, então, analisando os candidatos colocados, o que eu concluí que tinha assim, a melhor postura para o momento era o Bolsonaro. Por isso, agora, nós também não devemos omitir. Se eu analisei com a experiência de vida que eu tenho, de ter sido desempregado, a gente tem que tomar uma posição. Porque é ruim quando a pessoa só fica critica, mas não assume uma posição. Se você pode não ter a mesma posição que a minha, mas eu respeito, assume a posição, não é isso? A omissão é ruim para o ser humano. Então, depois disso, analisei, entendo que para o Brasil é o melhor nome é o Bolsonaro, partindo desse ponto aí, ser respeitado, certo? E montar um ministério de cidadãos competentes. Quais são as ações que o senhor fez durante esse período eleitoral, né, em Sete Lagoas principalmente, para ajudar, né, que as pessoas tenham essa consciência, né, e também votar junto com o senhor? Porque a gente sabe que o senhor está sendo colocado como uma espécie de líder, né, do grupo Bolsonaro. Embora eu não tenha essa pretensão, mas ocorre o seguinte, como eu falei com vocês, ouvintes, eu analisei e cheguei a essa conclusão. Então, existem pequenos gastos que eu tenho feito com a minha pessoa física. Você pode olhar qualquer papel distribuído na rua, está lá o meu CPF. Então é tudo coisa Isso simples. É como se fosse uma doação, né? Mas de uma pessoa física. Uhum. Por isso, aonde foi impresso, está lá o meu CPF e o nome da gráfica. Que é de uma forma correta, né? É a forma correta. A partir daí, então, fui tentando distribuir. Por exemplo, nós todos tínhamos que levar uma colinha no dia da eleição, não tínhamos? Não deviam levando? Porque tantos números eram, tantos nomes, eu mandei imprimir várias colinhas, também com o meu CPF, assumindo aquilo. E não é nada caro, não. Sabe? Porque as gráficas, sendo imprimidas em maior quantidade, o custo é bem mais razoável. E também, através de entrevistas, como eu estive também em outros órgãos de imprensa local, eu procurei ir difundindo as minhas ideias. E fui também formando um grupo aí de pessoas, de empresas, mostrando mais ou menos o que eu estou falando aqui. O segmento de ferro-gusa, ele é importante demais para Sete Lagoas. Cada um forno de gusa fatura em média 8 milhões mês. 10 fornos que pararam, deixar de entrar na economia de Sete Lagoas, 80 milhões de reais mês. Isso para circular aqui. Então, procurei mostrar a todos eles, explicar também ao povo, à classe operária, que eu sou assim, eu me considero um operário, que toda a vida fui. Certo? E mostrando aquilo que o Brasil precisa para este momento. É lógico que em outro momento, pode ser outros nomes. Tem alguns que foram, inclusive, concorreram agora, tomara que mude para 5 anos, eles poderão concorrer aí já com a casa em ordem. O Bolsonaro está entrando para colocar a casa em ordem. Você acha que o governo dele será como? Você acha que ele vai ter uma base no Congresso? Você acha que ele vai conseguir governar bem? Você acha que ele vai precisar de se impor? Né? Porque Olha, é uma mudança que vai ter que ser feita. Ele vai ter que fazer várias reformas. Mas o comandante, só com as atitudes corretas dele, ele passará a ser respeitado. Ele já tem uma base boa no Congresso, que foi construída espontaneamente, sem troca-troca nenhum. Uhum. Porque eu penso, tanto deputados federais como senadores, eles estão ali para olhar para o bem do Brasil. Não é ficar contra quem está comandando só para ficar contra. Será possível, questão do bom senso, nós só não queremos o bem do Brasil e do seu povo? Então, se forem medidas corretas, vamos apoiar. Eu acho que ele vai ter essa maioria. Certo. O senhor acha que isso tem algum impacto também para Sete Lagoas, essa mudança? Em que aspecto? Bom, na parte da economia, nós já estamos sentindo a mudança. Quantos fornos de gusa já foram religados aí? Né? Aquilo que vinha errado há quanto tempo atrás. Inclusive, você sabe, nós temos uma indústria de ferro-gusa parada lá no Maranhão há 3 anos, por causa do câmbio.
Agora isso vai normalizando. Espero e vou me oferecer com essa experiência do... Eu não tenho os conhecimentos de Harvard, mas eu tenho da prática da vida, de mercado interno e externo. Eu pretendo reunir um grupo aqui de empresários e ir até o futuro ministro da Economia do Bolsonaro, em ele ganhando, que será o Paulo Guedes, para mostrar para ele isso que nós sentimos aqui no dia a dia. Isso é necessário. Não pode ficar governo de lá e nós afastar de cá, não. Porque lá, fazendo muita teoria, nem sempre se aplica nos Estados Unidos, se aplica aqui. Uhum. Por isso, eu defendo muito o diálogo e a aproximação. Até porque, se você for pegar quem produz ferro usa no Brasil, não são tantos assim. Não são. Dá para criar uma comissão e, perfeitamente. Né, e ir lá levar as propostas. Né? Para você ter uma ideia, no dia 15 de dezembro de 2017, eu fui lá com a comissão representando o setor de gusa, fundidos, têxtil e calçados. Fui falar com o subsecretário do ministro Meirelles. Nos recebeu muito bem, ele com toda a equipe. Eu levei todos os dados, voltando a 94, e mostrando lá como que na prática e no dia a dia, o que o setor produtivo sente e precisa. Então, a hora que eu disse para ele que nós precisávamos que o Brasil passasse a trabalhar com o dólar correto, ele estranhou aquilo e falou para o pessoal, o Antônio está falando aqui em dólar correto? Antônio, o que é dólar correto? Eu mostrei para ele a relação da inflação interna do Brasil com a dos Estados Unidos e de outros países. Mas, infelizmente, parece que a saída não valeu nada não. Sabe? É preciso que haja sensibilidade. Certo? Isso eu falo também em relação... Eu sou católico. Hoje nós temos um bispo, e ótimo, Dom Luiz. Eu fiz um comentário com ele, ano passado, não tem nada, desculpa aqui, viu? Eu comentei, Dom Luiz, tem mais de 50 anos que eu frequento a igreja, minha mãe me ensinou, eu tenho 79 anos, mas eu nunca vi um sacerdote, rezar uma Ave Maria em favor daqueles que empreendem, que arriscam, que geram emprego. Nós temos que acabar com isso, gente. Nós todos somos, a gente nasce e vive, vamos morrer do mesmo jeito. Não é? Cada um de nós ocupa uma situação na vida, você está aqui, eu estou ali, mas no final nós somos todos carne da mesma Constituição. Então, de nós é de irmanar, unir, não importa, respeitar. Você tem opinião diferente da minha, eu posso aprender com você, você pode aprender comigo, e vão seguindo. É isso que o Brasil precisa, da união do seu povo. Não é julgar as classes uns contra os outros, não. Gente, eu tenho amigos negros, qual é o problema? É só a cor da pele. Vai ser tudo a mesma coisa. Se é índio, se é branco, se é preto, e daí? É verdade. Agora, dentro disso aí que você está falando, é preciso também de pacificar o brasileiro depois das eleições. Porque existe uma revolta, né? O pessoal tem até falado muito em fascismo, né? Como é que só vê isso? Vamos encerrar o programa com isso. Como que as pessoas têm que se comportar depois dessa eleição? Eu concordo plenamente. Até porque também eu acho que as pessoas não podem ficar silenciosas em casa assistindo, elas têm que participar, né? Eu concordo plenamente. Eu preciso de haver um trabalho em torno da união do povo brasileiro, união em torno do Brasil, união em torno da família. Isso tudo é benéfico para todo o povo, né? Você poder viver mais tranquilo, e com o país desenvolvendo. Que o Brasil, você tem a certeza, eu já rodei o mundo. A partir do momento que o Brasil andar com o câmbio correto, ninguém segura o Brasil em termos de desenvolvimento. Aqui é muito bom, tem um povo bom, maravilhoso, tem tudo. Então ninguém segura. Basta acertar na economia e unir o povo. Não, é nordestino, mas são todos povo brasileiro. Certo? Isso é tão bom. Eu, por exemplo, quando eu viajo pouco para fora do país. Eu prefiro conhecer uma praia no Nordeste, é tão bom, um povo bom. O povo brasileiro é bom. Verdade. Basta isso, haver uma união do povo brasileiro. Que nós nos dando as mãos, meu caro, ninguém segura o Brasil. Isso aí. Senhor Antônio, muito obrigado pela sua vinda aqui, né? É um prazer muito grande para a gente estar podendo recebê-lo aqui e falar, né, num momento tão sério desse, né? Se o senhor quiser deixar uma mensagem final aí para principalmente o povo brasileiro, sete lagoano, fique à vontade. Eu agradeço muito o convite e o que eu peço a todo o povo brasileiro, seja quem for que ganhe, vamos nos unir, vamos nos dar as mãos para o bem do Brasil, de nós todo o povo brasileiro.
Vamos viver em comunidade, todos nos dando bem, é tão bom. Meu cabelo até arrepia, de sentir como é que... Vamos trabalhar nesse sentido. Isso aí. É muito importante a gente encerrar esse programa aqui falando sobre a paz, né? Que a paz reine, né, no Brasil depois dessas eleições. Porque, infelizmente, durante a campanha, nesses 2 meses e meio aí, a gente viu muita agressão, né? A gente viu muita coisa de deslealdade um com o outro. O brasileiro não precisa se atacar desse jeito, né? Acho que para vencer uma eleição, para mudar o Brasil, a gente não precisa de ir para a violência. Então, ganhe quem ganhar, né? E que a gente possa ter dias melhores, que a corrupção seja diminuída realmente e que o nosso país possa entrar nos eixos, todos possam ter a condição de produzir, de ter o seu emprego e a gente possa ter, né, a tranquilidade de ir trabalhar e voltar para casa tranquilamente, né? Muita gente sofrendo aí, muita gente com problema de doença por causa da situação de instabilidade do país e ninguém merece isso, né? Nós desejamos a todos uma boa eleição, né? E realmente que vença aquele que tiver tido o melhor poder de convencimento, né? Porque eu não vou dizer nem, como o senhor Antônio disse, não vou dizer nem que seja o melhor, né? É aquele que teve a melhor estratégia para convencer o eleitor, que ele vença e que o eleitor que votar nele, depois das eleições, possa cobrar dele também uma posição, né, daquilo que ele prometeu durante a sua campanha. Um abraço para você e até o próximo Santiago Entrevista.